Para dar continuidade à nossa playlist aí, começando a falar sobre ligações. Na primeira aula você já assistiu sobre ligação iônica. Se não assistiu, assiste, porque a gente precisa de uma base ali para continuar com esse assunto hoje, que a gente vai falar de ligação covalente, que eu vou dividir em duas partes. Essa aula e a próxima, que vai falar a diferença entre substâncias moleculares, que são essas que a gente vai estudar, que realizam ligações covalentes, e outro grupo que a gente chama de sólidos covalentes, certo? É muito parecido, mas tem propriedades diferentes. É importante você entender essas propriedades, tá bom? Mas vamos lá ver como que é essa ligação covalente. Olha só, tá na moda, não é só roupa que tem moda, né? Os estudos também às vezes têm uma moda. O quê? Desse gráfico ser cobrado sempre relacionando com ligação química. Mas é interessante porque ele demonstra bem pra gente o que acontece. Então, olha só, o que a gente viu na ligação iônica, né? O próprio nome já diz, ligação iônica, ligação entre íons. Um cátion positivo se liga a um ânion negativo. A gente viu todas as propriedades, a gente falou muito sobre esse assunto. Na ligação covalente, nós não teremos esses íons, não é isso? Na ligação covalente, ela ocorre normalmente, não sempre, normalmente entre ametais, né? E a característica principal da ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. O que é esse compartilhamento de elétrons? Ninguém vai doar, ninguém vai receber elétrons, eles vão compartilhar. Para quê? Para atingir a estabilidade. A ligação química ocorre para os átomos atingirem a estabilidade quando se unem, né? E aqueles compostos que se unem formando ligação covalente, a gente chama de molécula. A molécula da água, você já ouviu isso, né? Então, moléculas são aqueles compostos que estão ligados através de ligação covalente, ok? Então, esse compartilhamento de elétrons. Então, o que esse gráfico representa para a gente de novo? Olha só, a gente tem aqui, no eixo Y aqui, a questão da energia potencial, né? Questão de energia. E no eixo X aqui, a distância internuclear, ou seja, a distância entre os núcleos dos átomos que estão se ligando. Então, a gente vê aqui, ó, os átomos completamente isolados, um não ligado com o outro, né? Tem uma certa quantidade de energia. A partir do momento que vai se iniciando aqui, ó, ficando mais próximo, vai diminuindo a distância, o que a gente vê? Que a energia vai diminuindo. Por que essa energia diminui? Para adquirir a tal estabilidade. Estabilidade em química está relacionada com menor energia. Então, nesse ponto 3 aqui, ó, a gente vê onde os átomos estão ligados com a menor quantidade de energia possível, ou seja, o mais estável possível. É ali, a gente fala até a distância da ligação. Daqui até aqui eu tenho a distância da ligação. Aqui eu tenho a quantidade de energia que é liberada quando esses átomos se unem, certo? Porém, se eu aproximar demais esses núcleos, esses átomos, o que vai acontecer? Vai começar a ter repulsão entre os núcleos, né? E aí a energia potencial aumenta, desfavorece. Então, nosso negócio é o quê? Átomos separados têm uma quantidade de energia. Distanciados de uma forma legal ali para realizar a ligação química, tem a menor energia possível, são mais estáveis. Mas se eles estiverem muito próximos, isso não vai ser bom também não. Porque tem essa equação não, tem esse equilíbrio aqui, ó. A gente tem, imagina aqui, ó, o núcleo de um átomo que tem lá os seus prótons, que vai se unir ao outro átomo, através da ligação, ok. Não vai se unir. Então a gente tem aqui, ó, o núcleo de um átomo, né, que vai atrair o outro átomo. Então vai ter uma repulsão entre os núcleos se eles se aproximarem demais. Não é isso? Em compensação, os núcleos vão estar atraindo os elétrons, tanto dele quanto dos outros. Certo? Então tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio é dado nesse terceiro ponto ali. A distância ótima de ligação, onde eu tenho a menor energia possível. Certo? Como que essa ligação pode ocorrer? Aqui nós temos moléculas, né? Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás cloro. Todos eles gasosos e eles não existem na natureza de forma monoatômica, ou seja, só um átomo. Por quê? Porque não são estáveis. Eles precisam se ligar, correto? Diferentemente dos gases nobres. Os gases nobres não precisam desse doisinho aí. O que significa esse doisinho? Eu não preciso de um átomo de hélio ligado a outro átomo de hélio. Ele já é estável, ele fica na natureza isoladamente, certo? Porém, os outros não, né? A gente sabe que são características dos gases nobres. Então, por isso que não existe hidrogênio único na natureza, oxigênio, só oxigênio, não. Sempre falo para você, hidrogênio é H2, da substância, né? Não do elemento. Gás oxigênio, O2. Gás nitrogênio, N2. Gás cloro, Cl2. Por quê? Porque eles precisam de ligação para estabilizar. Não é isso? Aqui que a gente vai já começar a entender como que a gente determina as fórmulas do composto, como que eles estão ligados, porque tem um tipo de ligação.
Ou seja, eles podem realizar uma ligação, que a gente chama de ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla, certo? Como que a gente vai se basear nisso aí? Ó? Tabela periódica na mão, né? Famílias para quê? Para falar quantos elétrons tem na última camada. Porque a gente sabe que a gente segue aí uma teoria do octeto, que é completar 8 elétrons na última camada, correto? Então, por exemplo, ó, fórmula eletrônica é aquela que representa os elétrons da camada de valência, que é os que realizam a ligação química, vamos dizer assim, né? Então, H2 é o hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Então, representei os dois ali. O hidrogênio é da família 1, ele só tem um elétron na última camada. Então, coloquei ó, um elétron para cada um ali. Não vai doar elétron, porque a gente vai se aprofundar depois, mas aqui a gente já sabe que é ligação covalente, porque são ametais, não é isso? Então, o que acontece? Como os dois elementos são iguais, eles não têm como um doar, o outro receber. Por que isso aconteceria? Quem ia doar, quem ia receber, né? Eles compartilham. Por isso que a gente representa por esse círculozinho aqui, ó. Então, ó, cada um compartilhou o seu elétron. Esses dois elétrons agora estão compartilhados entre os dois. Vamos dizer assim, eles são de ambos, né? E a gente sabe que o hidrogênio não precisa completar 8. Ele precisa só de 2 para ficar igual ao hélio, que é o primeiro gás nobre. Então, ao compartilhar um elétron, a gente já fala que o hidrogênio realiza ligação simples, né? E completa ali a sua estabilidade, ótimo, né? A forma estrutural representa a quantidade de ligações. Ó, eu tinha 2 átomos de hidrogênio ligados através de uma ligação. 2 elétrons, uma ligação, tá? Essa ligação simples, independente de qual átomo que seja, isso vai aparecer para você, a gente chama de ligação sigma. Toda vez que tiver uma ligação simples, a gente tem uma ligação sigma. Tranquilo, né? Agora, o O2 é oxigênio ligado a oxigênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 oxigênios. O oxigênio é um metal da família 6, então indica pra gente que na última camada, cada oxigênio tem o correspondente a 6 elétrons. Beleza. Então, se eles realizarem uma ligação, cada átomo de oxigênio compartilhando um elétron, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Compartilhou um elétron e tem um elétron a mais. Então, 7. Não adquiriu o octeto de elétrons ainda, né? Então, se ele fizer mais uma ligação, aí, ó, esses 4 elétrons aqui das duas ligações, eles são compartilhados por 2. Eles pertencem aos 2, né? Mas cada 4 que cada um tem ali, 8 elétrons para cada um. Então eles dividem, né? Eles compartilham os elétrons, não é isso? Só que ali foi necessário 2 ligações, que a gente chama de quê? Ligação dupla. E quando a gente vai representar, a gente representa com 2 tracinhos. Cada tracinho é uma ligação simples, né? Cada tracinho, desculpa, é uma ligação. Então, se eu tive 2 ligações entre os átomos de oxigênio, eu tive uma ligação dupla. Na ligação dupla, a gente fala que uma é sigma, a outra é pi. Qualquer ligação dupla, tá? Não necessariamente igual a essa aqui. N2, gás nitrogênio. Nitrogênio ligado a nitrogênio. O nitrogênio é um ametal da família 5. Então, na camada de valência, né, no nível energético, ele tem 5 elétrons. Se eles realizarem uma ligação química entre eles, 6. Mais uma, 7. Outra, 8. Então, ali foram necessárias 3 ligações entre os 2 átomos de nitrogênio para eles adquirirem 8 elétrons. Aqui, ó, tem 6 elétrons compartilhados entre ambos, mais 2 isolados ali de cada um. Não é isso? Então, a gente forma a que a gente chama de ligação tripla. Tá? E na ligação tripla, a do meio é sigma, as outras duas são pi. Vou colocar aqui, ó. A do meio é sigma, as outras duas são pi. Tranquilo? Então, ó, a gente tem ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Professor, quando que eu vou saber? Uai, depende da fórmula molecular, ou seja, a quantidade de átomos que tem ali. Se você tem que respeitar aquela quantidade ali, você também tem que respeitar a quantidade de elétrons que cada um vai possuir, né? E aí a gente faz dar certo. O cloro, a pessoa vai ser ligação quádrupla? Não. Cl2 é cloro ligado com cloro. Cloro é um ametal da família 7. Então, 7 elétrons na camada de valência. Tá aí. Se eles realizarem uma ligaçãozinha só, já completa 8. Então, entre a molécula de gás cloro, eu tenho uma ligação simples. Tá bom? Então, você entendeu? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Está relacionada a adquirir estabilidade atingindo o octeto de elétrons. Show? Vou te dar outro exemplo depois. As moléculas têm que ser sempre igual, professor? Os átomos têm que ser sempre os mesmos? Não, pode ser diferente. Aqui eu coloquei esse exemplo básico para você conhecer essas substâncias que são importantes.
gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, e o cloro também, né? E os tipos de ligações diferentes que precisam, pela família você já sabe. O hidrogênio só faz uma ligação, então completou. O oxigênio da família 6, 2 ligações. O nitrogênio da família 5, 3 ligações. Porque 5 mais 3, 8, né? E o cloro da família 7, só mais uma ligação. Vamos continuar aí, ó. Outros exemplos, os muito comuns que vocês têm que conhecer. Água. Como que eu vou montar a molécula da água? Você faz o seguinte, você pega a sua tabela periódica e vê que o hidrogênio é da família 1A, ou família 1. O oxigênio é da família 6A. Você sabe que o hidrogênio precisa de uma ligação, porque ele completa 2 elétrons, né? O oxigênio tem 6, precisa de 2. Então, aquele que tem mais ligações fica no meio. Então, o oxigênio, né, com seus 6 elétrons. Pronto. Cada hidrogênio tem um. Não é isso? Se eu ligar uma ligação aqui, ó, o hidrogênio completa, o oxigênio vai para 7. Por isso que eu necessito de outro hidrogênio. Não é? Para o oxigênio completar o octeto de elétrons, cada hidrogênio completou 2, fechou tudo lindo, maravilhoso. Então a fórmula molecular está aqui, a fórmula eletrônica, ou de Lewis, como é chamada, e como que seria a fórmula estrutural. Ali, ó, 2 ligações simples. Não confunde, tem aluno que vai lá e faz assim, ó. O oxigênio ele fez ligação dupla com o hidrogênio? Não, o hidrogênio nem pode fazer ligação dupla, porque ele só tem um elétron. Então, isso aqui errado. Então, são 2 ligações simples, é diferente. Né? O gás carbônico, substância muito importante. O carbono é da família 4. Então, ele tem que fazer 4 ligações para completar 8. O oxigênio é da família 6, ele faz 2. Então, quem vai ficar no meio? Aquele que faz mais ligações, o carbono, com os seus 4 elétrons. Eu tenho 2 oxigênios, vou colocar um de um lado e o outro do outro. Cada oxigênio da família 6 com seus 6 elétrons. Fechou. Vamos ligar um aqui, ó. Então, o oxigênio liga com o carbono, o oxigênio que tinha 6 vai para 7, o carbono que tinha 4 foi para 5. Nenhum dos dois completou? Outra ligação. Com essa segunda ligação aqui, ó, o que acontece? O oxigênio agora tem 8 elétrons. Então, ele não precisa fazer mais. Né? Mas o carbono ainda tem só 6. Como o oxigênio também, o outro, né? Porque esse aqui já está completo, também só tem 6, o que eu faço? Opa, eu faço mais 2 aqui, ó. Que aí ó, você pode ver que o carbono compartilhou seus 4 elétrons, ficando com 8. E cada oxigênio que já tinha 6 ficou com 2. Né? Qual é a fórmula estrutural do gás carbônico? Carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação dupla com outro oxigênio. Então no CO2 eu tenho 2 ligações duplas. Pessoal, isso é importante? Importante questão que cai sobre isso, você não tem noção. Né? NH3, o nitrogênio, gás amônia, 5A. O hidrogênio, família 1. Se o nitrogênio é da família 5, ele precisa de 3 ligações. Então, eu vou colocar ele no meio, porque ele faz mais ligações. Nitrogênio com seus 5 elétrons. Cada hidrogênio só tem um elétron, a gente sabe que ele só faz o quê? Uma ligação. Justamente por isso que a gente precisa de quantos hidrogênios para completar o octeto no nitrogênio? 3, né? Ele tinha 5, compartilhou 3, ou seja, adquiriu, vamos dizer assim, mais 3, completou 8. O hidrogênio fez uma ligação cada um, ficou estável. É isso? Então a amônia, ela tem um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios diferentes, todos por ligação simples. Metano, gás natural veicular, né? Aquele carro-gás que tem aquelas botijas grandonas no porta-malas lá, é esse o combustível dele. Então a gente já sabe que o carbono é da família 4 para ganhar tempo. Né? Se ele é da família 4, ele faz muita ligação. E o hidrogênio só faz uma. Por que eu preciso de 4 hidrogênios? Porque o carbono precisa de 4 ligações. Né? A não ser que tenha ligação dupla, mas com o hidrogênio não tem como ter ligação dupla. Então tá ali, ó, os 4 hidrogênios completando os 8 elétrons do carbono. Ficaria dessa forma assim, ó. A gente vai estudar futuramente como que fica a geometria, essas coisas. Vocês vão entender por que eu estou fazendo desse jeito. Mas por enquanto é bom vocês entenderem simplesmente a fórmula, porque a proporção entre os átomos. Tranquilo? Muito fácil. O que os alunos confundem às vezes? Uma ligação é o compartilhamento de 2 elétrons. Ótimo. O que a gente viu até agora? Que um compartilha um elétron, o outro compartilha o outro. Então, como se cada átomo da ligação compartilhasse um elétron. Tem que ser sempre assim? Não, não tem. Ó, uma ligação covalente ela pode ser estabelecida com um par de elétrons compartilhado, qualquer que seja a origem desse par de elétrons. Então eu posso ter um elétron de cada um, ou eu posso ter uma ligação através de 2 elétrons de um átomo só.
Quer um exemplo? Ó, SO2. O enxofre é da família 6. O oxigênio também é da família 6. Então, se eles são da família 6, você que está acompanhando já pegou o quê? Que eles precisam de duas ligações. Então, vai ter uma ligação dupla ali, ó, que completa 8 elétrons para os dois. Então, você fala, professor, então é SO, esse 2 aqui está errado. Não, existe também o SO2. Mas como que essa ligação é realizada? Tem que ter outro oxigênio, né? Então tá aqui, ó, outro oxigênio dá seu 6 elétrons, porque ele é da família 6. Porém, se eu fizer a ligação aqui, ó, o enxofre que já tem 8 vai passar. Então, quem está precisando é esse oxigênio. E o enxofre tem elétrons para ligar. Então, ele compartilha os dois dele. Né? Ele compartilha os dois elétrons dele para o oxigênio completar 8 elétrons, certo? Mas ele não compartilha com elétrons do oxigênio, porque ele aqui ó, continua com seus 8. 4 aqui, fazendo a ligação dupla com oxigênio, 2 que sobraram aqui que nem realizaram ligação, e esses 2 que ele realizou uma ligação com oxigênio, mas através dos elétrons só dele. Então esses 2 aqui agora são do enxofre e do oxigênio. Porém, ele não ultrapassou 8, ele continua com 8. É o par de elétron do mesmo átomo. Né? Como que ficaria representado isso aí? Ó? Oxigênio, dupla com enxofre e uma ligação simples com outro oxigênio. Certo? Se você olhasse isso aqui, você já ia prever que isso aconteceu. Por quê? Porque o enxofre da família 6 faz duas ligações. Então, se aqui ele está fazendo 3, é porque ele compartilhou 2 elétrons com o outro átomo para estabilizar. Né? E aqui ó, existe o SO3. O SO3 você já identificou fácil como que seria. Né? Não sobrou 2 elétrons aqui, ó. Ele poderia compartilhar, fazer uma ligação com outro oxigênio. Seria SO3. Mas ele continuaria com 8. Não é isso? Outra substância muito importante é o ácido sulfúrico. Essa aqui é complicada. Então eu já vou te falar a resposta direto para não alongar muito o vídeo. O enxofre é o átomo central com 6 elétrons. Certo? Ali. Depois eu uso o oxigênio. São 4 oxigênios. Por quê? Porque se eu colocasse o hidrogênio aqui, ó, hidrogênio aqui, já ia ocupar esses 2 elétrons, só ia sobrar esses 2 aqui. Então ele só conseguiria ligar 2 oxigênios. Então o que a gente faz? E como que realmente é? Primeiro eu tenho o oxigênio com 6 elétrons, ele faz uma ligação com enxofre, vai para 7. Ele completa 8 com quem? Com o hidrogênio. Ó, o enxofre que tinha 6, agora tem 7, porque fez essa ligação, vai fazer a mesma coisa aqui. Ó. Ele se liga ao oxigênio, ele completa 8, mas o oxigênio agora tem 7. E o oxigênio se liga a um hidrogênio. Pronto. Tá todo mundo bonitinho aí, ó. O enxofre tem 8, o oxigênio tem 8 e os hidrogênios têm 2. Mas são 4 oxigênios. Aonde que vão entrar esses 4 oxigênios? Já que o enxofre já está completo. Nos elétrons que restaram ali do enxofre, né? Um oxigênio aqui e o outro aqui. Viu? Olha que lindo. Fica o enxofre ligado a um oxigênio, aqui ao oxigênio, depois ao hidrogênio. A mesma coisa aqui. Ó. Né? Complexo. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Essas ligações onde os 2 elétrons são do mesmo átomo, né? Porque ele já completou, mas ele tem que fazer mais ligação, então ele faz só com os elétrons dele, para não passar de 8. Né? Essas ligações antigamente eram chamadas de ligação coordenada ou ligação dativa. Isso não é muito usado. Se você um dia ouvir, você já sabe o que é. Tá bom? E para terminar, aquilo que eu falei com vocês lá no início da outra aula. É teoria do octeto, não é regra. Por quê? Porque isso não vale sempre. Tem átomos que não fazem ligações químicas e não completam 8 elétrons na última camada. Quem são esses átomos? O berílio, por exemplo. O berílio, ele é da família 2, então ele tem 2 elétrons. Né? Então, ao compartilhar esses 2 elétrons, o professor ele é um metal, mas faz ligação covalente? Sim. Né? A característica dessa ligação é mais covalente do que a iônica. Né? Então ele compartilha os 2, completa 4 elétrons na camada de valência, os 4 elétrons dele aqui. 2 eram dele e 2 foram compartilhados. E fica estável. Então ele ficou estável com 4. O boro é da família 3. Ele compartilha 3 elétrons e no total fica com quantos? Com 6, que cada um ali era do flúor. Né? Pronto. O flúor completou 8, tanto aqui quanto aqui. Mas os elementos centrais não. Aqui o berílio tem 4, o boro tem 6. Comum? Esses 2. Comum esses 2. Elementos do terceiro período da tabela periódica podem passar de 8. Então, olha aqui, ó, o fósforo é da família 5.
O cloro é da família 7. O cloro só realiza uma ligação, né? Os da família 7 só uma ligação. Então, como o fósforo é da família 5, 3 cloros seriam o suficiente. Mas aí, como ele tem 5 elétrons na última camada, ele compartilha os 5 e acaba ficando com 10. Né? O enxofre, que é da família 6, estabilizaria só com 2 flúor, mas como ele tem 6 elétrons na última camada, ele faz ligação com 6 e aí fica com 12. Não é isso? Então acontece, mas essa questão de passar o octeto só para elementos do terceiro período em diante. O oxigênio, o nitrogênio, isso não vai acontecer. E tem os casos mais estranhos ainda, que são aqueles que ficam com configuração eletrônica com número ímpar de elétrons. Né? Olha aqui, ó, o nitrogênio da família 5 e o oxigênio da família 6. Eles realizam uma ligação dupla, o nitrogênio fica com 4, 6, 7 elétrons. O NO é uma substância, é uma molécula que existe. O NO2, o nitrogênio, fica com quantos? Ó? 4, 6, 7. Então, isso acontece. No ClO2, o cloro fica com 7 também. Então, esses casos são raros, mas acontece, tá bom? Então, teoria, não é uma regra, porque você já viu que isso pode variar. Quem são os elementos que normalmente variam, passam do octeto ou tem menos que o octeto? O berílio, o boro, o fósforo, o enxofre. Tranquilo? Umas questõezinhas aí para ver se a gente aprendeu isso aí. Ó. Questão da PUC do Paraná. Coloquei uma tabela aqui para a gente se basear. Não vai ter sempre, né? Dados os compostos: cloreto de sódio, brometo de hidrogênio, gás carbônico, metanol e óxido de ferro. 3. Apresentam ligações covalentes os compostos aí que tal. Simples, só para o aluno identificar o que é um composto covalente, né? E o que é composto molecular e o que é um composto iônico. Lembra, a regra geral, não vou falar regra, né, porque não é sempre, iônico, metal com a metal, e covalente a metais, não é isso? Então, cloreto de sódio, a gente estudou, você já tem que saber que é o NaCl. Professor, mas não tinha fórmula. Sódio da família 1, cloro da família 1. O metal perde um elétron, o ametal ganha um elétron, só preciso de um de cada. Brometo de hidrogênio. O bromo, que é da família 7, o 17, faz uma ligação com o hidrogênio, que também faz uma ligação. Então, como cada um faz uma ligação, ótimo. Uma ligação para cada um. HBr. Gás carbônico, a gente acabou de falar lá, o gás carbônico é o CO2. Essa você tem que saber, você tem que ter na sua cabeça. Né? Então, aqui a gente olha, ó, a gente vê que os que estão de amarelo são ametais. Então, isso aqui ó, é um composto iônico, que eu tenho um metal doando elétron para um ametal. Aqui é a mesma coisa, o ferro ligado ao oxigênio. Agora, esses três compostos aqui, ó, eu tenho somente ametais, hidrogênio, bromo, carbono, oxigênio. Né? Então, esses compostos aqui, eles são compostos covalentes. Então, no caso, o 2, 3 e o 4. Letra A. Bom? Então, lembre-se disso. Como você está no ensino médio, é normal cobrar de vocês o básico, que ligação iônica entre metal e metal e ligação covalente ocorre entre metais. Beleza? Você viu o metal, você sabe que é ligação iônica. Tá? Então, tá bom. Continuando aí, ó. As fórmulas dos hidretos de alguns metais e semimetais estão representadas a seguir. Então, aqui, ó, hidreto é o hidrogênio ligado a um outro elemento, certo? Eu acho que eu coloquei uma tabela aqui. Não, está na outra. Mas eu vou usar. Com base nesses dados e com auxílio da tabela periódica, pode-se dizer que a fórmula correta para o hidreto de germânio será muito fácil. É só eu voltar aqui e olhar de qual família o germânio é. Olha aqui o germânio aqui, ó. O germânio é da família 14 ou da família 4A. Se ele é da família 4A, ele precisa de quantas ligações? 4. Não é isso? E o hidrogênio só faz uma ligação? Então eu vou ter o germânio com seus 4 elétrons, não é isso? Ligado a 4 hidrogênios. Para quê? Para ele adquirir o octeto de elétrons. Pronto. Todo mundo ficou estável, lindo, maravilhoso. GeH4. Então, com o hidrogênio é muito fácil, porque o hidrogênio faz uma ligação. Então, só você vê a família do outro. Ah, se o hidrogênio for ligar com o oxigênio. O oxigênio é da família 6. 2 ligações. 2 hidrogênios, desculpa. H2O. O nitrogênio é da família 5. 3 hidrogênios. Certo? Muito fácil mesmo. E a última aí, para finalizar. Qual dos seguintes séries contém todos os compostos covalentes cuja estabilização ocorre sem que atinjam o octeto? Ou seja, quais desses aqui não completam 8 elétrons? Eu poderia montar todos, mas a gente precisa disso? Não, né? É só a gente ver aqueles átomos diferentes. Ó. O berílio,
a gente sabe que tem 2 elétrons, compartilha 2 e não completa 8, né? O boro, que é da família 3, que eu falei com vocês, que compartilha 3 e fica com 6. Olha o boro aqui de novo, não é isso? E o fósforo, porque o fósforo é da família 5A ou 15, não é isso? Então a tendência é ele fazer o quê? 3 ligações. Mas aqui ó, ele está ligado a 5 cloros, ele fez 5. Então ele compartilhou 5 elétrons e ficou com quantos? Com 10. Então a gente já vai direto na letra A aqui. Ó. O CO tem octeto, o NH3, o hidrogênio completa 8 e por aí vai. Beleza? Então, espero que você tenha aprendido bastante. Qualquer coisa, volta, dá uma revisada e prática. Um abraço.